E assim estava Pedro. E Jesus pregando. Pedro sofrendo e Jesus pregando. O reino dos céus é semelhante ao homem que edificou sua casa na rocha e o outro na areia. E Pedro chorando. Só que aí tem um segredo. Jesus está pregando aonde? Por que Jesus procura sempre pessoas fracas para usar? Por que Deus precisa que você esteja fraco às vezes para Ele te levantar? Porque Pedro está chorando. Enquanto Pedro está chorando, o seu barquinho está sendo igreja para uma multidão. Enquanto Pedro acha que perdeu tudo, está ganhando tudo, está levando milhares de pessoas para o reino dos céus. No mesmo barquinho que o mar fechou as portas para ele, que o mar não deixou ele pescar um peixe. O mesmo barquinho que lá estava lutando sozinho, querendo pescar e não pegou nada, sofrendo pelas ondas, estava lá agora servindo de púlpito. Estava lá sendo útil. Estava lá sendo usado pelo Criador. Só que, deixa eu falar uma coisa para vocês. Misericórdia só recebe quem dá. Há 10 anos atrás, tinha um homem que me devia na faixa de uns 12 mil reais. Eu sempre fui trabalhador, eu nunca parei. Eu não estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. E a minha condessa na época queria matar eu por causa disso. Eu tenho o Espírito Santo. Eu falei com esse cara assim, eu me lembro muito bem das palavras. Eu falei assim, olha, se levante e depois você me pague. E nunca deixe de pegar na minha mão, de andar na mesma rua, a mesma calçada do que eu quando você me vê. Se levante. Um dia você me paga. Ele, se levanta, você tem capacidade, você já teve, está dentro de você. Você vai se levantar de novo. Hoje você não me deve nada, mas lá na frente você me paga quando você se levantar. Porque eu sei que você vai se levantar. Ele levantou assim, parece que eu vi assim, o espírito do homem voltando de novo, sabe? Ele achava que eu ia cacetar ele. Não, se levante. 10 anos se passou, essa semana eu encontrei o homem. Com 5 anos ele me pagou. Mas depois de 10 anos assim, no ramo da joia a gente se encontrou. O carro dele, de 300 mil reais. Sabe o que ele falou para mim? Vai na minha loja, escolhe lá uns 30 mil par de brinco e me paga como você puder. E outra coisa, se você quiser pegar um carro meu, um Corolla, eu divido em 30, 50 vezes para você sem juro. Olhei assim. Falei, meu Deus. Se vocês me veem andando de Corolla, é que eu comprei Corolla lá, porque, cara, você entende? Misericórdia você recebe quando você dá. Jesus está lá no barquinho e está vendo Pedro, está lá. Só que Jesus está olhando para Pedro e está usando o barco de Pedro. Ele tem que recompensar Pedro. Ele tem que recompensar Pedro. Porque ele é bom. Deus é bom. Deus é misericordioso. Então ele não pegou o barco, usou o barco, depois tchau Pedro. Não, ele pega o barco, usa o barco, é útil o barco, acabou o culto, acabou tudo. Ele fala o quê? Tratamos das coisas espiritual. Agora vamos tratar das coisas material. Aumenta mais um pouquinho. O que ele faz? Por isso que eu digo que a última palavra, ela vem de Deus. Ela não vem de homem. Se você desistir, você não vê a última palavra de Deus. Mas se você entender a palavra e caminhar mesmo quando não está acontecendo nada, porque Pedro poderia ter ido embora, mas ele ficou no ambiente, ele ficou vendo, ele ficou ouvindo. O que acontece com a situação? Deus viu Pedro, porque ele estava perto. Você tem que estar perto de Deus, para Ele olhar para você. Você tem que estar na igreja mesmo se arrastando,
Você tem que estar aqui mesmo chorando. Você tem que estar aqui mesmo quebrado. Você tem que estar aqui mesmo morto. Você tem que estar nesse ambiente mesmo chorando. Você tem que estar aqui dentro. No ambiente do culto. No ambiente da glória. Porque se você não estiver nesse ambiente, você não verá a glória de Deus. Você não verá o cativeiro sendo transformado. Porque a Bíblia diz, quem me procura, me acha. Quem me pede, recebe. É preciso uma atitude. O cego, ele percebeu, ele ouviu que Jesus estava passando, e ele foi para perto. E quando ele chegou perto, ele foi curado. Você entende? É um ambiente. Muitas pessoas não estão encontrando vitória, mudança de vida, a virada na vida, porque estão longe. Pessoas que estão longe, Deus alcança para ser salva. Mas pessoas que querem ter a sua vida transformada, seu cativeiro mudado, a volta por cima, a dupla honra, tem que estar perto. Só existe uma fórmula de isso acontecer, é você ouvindo a palavra, é você servindo, é você plantando. Gente miserável não colhe porque não planta. Gente má não colhe porque não planta. Eu disse para uma pessoa hoje, eu falei assim, por que você não planta? Você não para de ter esse coração duro, de querer ganhar em tudo, tudo que vai fazer para os outros cobra. Para disso, começa a dar algumas coisas, começa a abençoar algumas pessoas, e você vai ver que você vai ser abençoada. Muda esse jeito. Eu trabalhei em tantas empresas, irmão, nunca mandei um currículo para ninguém. E se eu quiser trabalhar hoje para alguém, eu só um telefonema, eu estou empregado. É a dureza de coração que não deixa as bênçãos chegar. Você plantou o bem, calma. Uma hora você vai colher. Deus viu Pedro. E Pedro poderia ter falado, não vai usar meu barco. Não vai usar esse barco. Mas ele naquele momento, Pedro estava, é fundamental, é fantástico isso aqui, se liga na fita, tá? Cara, num momento difícil, num momento triste, o cara está liso. O Império Romano tirou tudo que ele não ganhou. O imposto comeu tudo dele. No pior momento, pastor Sérgio, que você prega sobre oferta, ele semeou em quem? Em quem? Em quem? Hã? Ele tinha dinheiro? Não. Ele tinha peixe? Não. O que é que ele tinha? Hã? E qual é a situação do barco? Estava sem gasolina. Estava desabastecido. O barco já tinha se recolhido porque não pegou nada. Se liga nessa. Se liga nessa. Hã? Quando você não tem mais, não consegue mais nada, você não tem nada, né? Hã? Quando uma coisa não tem mais valor para você, ela é nada, né? Seu carro não tem gasolina, ele não é nada para você. Você vai fazer o que com ele? Hã? Grava isso. Quando você dá o seu fim para Deus, Ele te dá o teu começo. Quando você der o seu nada para Deus, Ele te dá tudo. Pegou?